Olá, eu sou a professora Viviane do Tô de Casa no Enem e tenho umas dicas para passar para você, tá? Vamos ver como a gente analisa uma questão de história para o Enem ou em qualquer outro vestibular? Primeiro vou analisar o enunciado. Questão 51 do material de vocês. Vamos dar uma olhada lá? Olha só, Enem 2017, questão 51. O enunciado é uma figura. E essa figura a gente vai ter que analisar com cuidado. Nós temos um menino muito bem vestido e uma senhora negra muito bem vestida também. Nossa, mas isso é incomum para a época, né? Porque uma senhora negra bem vestida assim, com roupas luxuosas, vamos ver o que está escrito de baixo, o que essa fotografia está falando. Fotografia de Augusto Gomes Leal, que se trata do menino, e da ama de leite Mônica, cartão de visita de 1860. Aí nós já vemos mais um dado. 1860 ainda não tinha sido abolida a escravidão, né? Ou seja, essa mulher é uma escrava, mas ela se veste bem. Por quê? Ela se veste bem porque ela é uma ama de leite, então ela está dentro de casa, é uma escrava de dentro de casa. E está aí a ambiguidade da sociedade naquela época. Nós tínhamos os escravos braçais e nós tínhamos os escravos de dentro de casa. Os escravos de dentro de casa, eles tinham uma proximidade maior com o Senhor. Vamos ver aqui as respostas, como que a gente pode analisar cada uma. Primeiro, nós já observamos que a figura é muito importante, a figura que a gente começou a analisar, que seria o enunciado. Esse enunciado é uma afirmação. A pergunta vem agora. A fotografia, datada de 1860, e reafirmando que é o século XIX, é o indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar a. Agora, nós vamos descartar 3 questões, que são mais facilmente erradas, né? A gente já vê que essas questões são erradas, porque elas têm erros que não tem nada a ver com a figura. As outras 2, depois que a gente descartar as primeiras 3, elas são muito parecidas. Daí a gente procura um errinho e a gente vai chegar na resposta certa. Portanto, a gente vai procurar as primeiras 3 erradas, né? Vai descartar, que são mais facilmente, né? Se a gente vai observar que elas estão erradas e o resto fica mais fácil. Letra A. Ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Essa pergunta parece que é correta, mas a gente não tem certeza, a gente tem que analisar as outras 4. Letra B. Integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial? Classe média no Brasil imperial escravagista? Com certeza essa resposta está errada, então vamos descartar. Vamos passar para a próxima? Melhoria das condições de vida dos escravos, observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a privilégios para cativos. Ora, a roupa luxuosa é porque ela é uma escrava de casa, e a escrava de dentro de casa, ela é bem vestida, ela está com os senhores ali, né? Então usa as roupas deles, ou usados, ou que eles mesmos mandam fazer, né? Está cuidando do menino, do infante. Então, errada, mais uma que nós vamos descartar. Próxima resposta. A esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Infante significa criança. Gente, escravo que sabe ler só se for escravizado da novela, né? Porque escravo, ele só toma conta das crianças ou ela está na cozinha, ou ela está no trabalho braçal, né? Então essa aí já está descartada, ela não sabe ler, nem escrever. Vamos para a última aí, letra E. Distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Opa, vamos ler de novo isso aqui. Distinção étnica, etnia tem a ver com raça, né? Então está mostrando aqui a distinção entre brancos e negros, entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Eu acho que nós vamos ficar com a letra A. Vamos voltar lá? Ambiguidade do trabalho doméstico, exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Então, ela é escrava de dentro de casa, ela tem um respeito maior, né? Mas ela é uma escrava. Bom, vamos para a segunda questão. Enem 2017, questão 46. Vamos dar uma lidinha nela?
Bom, as questões de história têm um enunciado comprido. Esse aqui está até pequeno, né? Mas vamos ver se ele tem pouca ou muita informação. No Império Africano do Mali, no século XIV, aí vocês já podem fazer o seguinte. Já sabe que é século XIV? Já escreve aí, ó, 1300 e alguma coisa. Século XIV não é 1400. Século XIV é 1300. Começa em 1301. Então, já na provinha você já coloca aí, século XIII, que é preciso lembrar. Que, aliás, o número 13 é o século XIV. Tombuctu foi centro de um comércio internacional, onde tudo era negociado. Sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. Bom, a importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio. Continua a questão. O sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Bom, então a gente observou que está falando aí de uma cidade, né? De um local que é rico, porque tem grande movimentação de mercadorias, e nós temos estudantes lá, então nós temos o que hoje seriam as faculdades, as pessoas vão lá para se formar, para adquirir conhecimento, para fazer negócio, né? Vamos dar uma olhadinha aí nas respostas, vamos ver se a gente descarta 3, né, e fica com 2. A pergunta. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era... Resposta A. Isolamento geográfico do Saara Ocidental? Gente, vamos descartar isso aí, né? Isolamento? Pois está falando que lá tinha era um corredor comercial? Descartada. Isso aí tá fácil. Letra B. Exploração intensiva de recursos naturais. Será? Vamos voltar lá na pergunta? Olha o enunciado. Vamos ver o que nós temos lá. Sal, escravos, marfins. Será que isso é da região? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Vamos ver o resto aí da pergunta. Então, exploração intensiva de recursos naturais, né? Sal, será que é essa? Vamos esperar um pouquinho? Essa aí vai ser uma das 2, né? Que ela tá meio... Nós estamos em dúvida. Letra C. Posição relativa nas redes de circulação. Olha, posição relativa, ou seja, tem uma boa posição nas redes de circulação, de comércio, de sabedoria, né? De conhecimento. Essa aí também nós vamos deixar para analisar depois. Parece que essas letras aí, B e C, podem ser uma das 2. Vamos ver se dá para descartar a D e a E, para a gente ficar só com 2. Letra D. Tráfico transatlântico de mão de obra servil. Tráfico transatlântico? Meninos, cuidado na interpretação de texto. Olha, é tráfico, não é tráfego. Transatlântico? Bom, tráfico de escravo? No Atlântico? Será que é disso que está falando o texto? De mão de obra servil? Lá falou escravo, não é verdade? Então, está errada, vamos descartar, menos uma. Letra E. Competição econômica dos reinos da região. Está falando sobre isso, sobre uma competição econômica? Não, está falando da grandiosidade da economia dessa cidade, como que ela é um ponto de referência, como era um ponto estratégico, comercial e de conhecimento. Então, a nossa resposta correta vai ficar entre a letra B e a letra C. Olha só, exploração intensiva de recursos naturais? Mas não é só isso. Olha, a letra C está mais completa. Uma posição relativa nas redes de circulação. Ou seja, é uma boa posição comercial e de conhecimento. Então, é uma cidade na África, né? Bem movimentada por esses aspectos. Ok? Vamos para a próxima questão? Enem 2017, questão 49. Caderno azul, né? Vamos lá, vamos ler a questão. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Então, já está afirmando, dias de hoje, agora. Pois bem, foi no século XVIII, então já podem colocar aí do lado da prova de lápis aí, ó, 1700 alguma coisa. Século XVIII não é 1800, século XVIII começa em 1700. Na frente continua. Em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades. 2 pontos, o iluminismo. Olha só,
o tanto de dica que tem nessa questão. Primeiro, nós temos que ler o texto pausadamente, com cuidado e concentração, para não perder tempo com releitura, que senão vai extrapolar o tempo da questão no vestibular. Então, vamos lá. Fala-se muito nos dias de hoje, 1779, já observamos, é a data do início da Revolução Francesa, que durou uns 100 anos, né? E outro detalhe é o iluminismo. Então, nós já temos as duas dicas aí da pergunta, do enunciado. Vamos ver o que está falando na pergunta. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a letra A, modernização da educação escolar. Uma das bases do iluminismo, modernização, eu acho que essa aí a gente já pode descartar. Letra B, atualização da disciplina moral cristã. Iluminismo, falando sobre disciplina cristã. Vamos descartar também. Letra C, divulgação de costumes aristocráticos. Costumes aristocráticos? O iluminismo vem justamente para isso, para acabar, né, com esses ideais, né, com essa aristocracia mandando. Nós estamos querendo direitos iguais. Letra D de dado, socialização do conhecimento científico. Olha, já está começando a lembrar, iluminismo é isso, iluminar, né, ideias, ciência. Vamos ver se a letra D pode ser uma das questões, uma questão correta, né? Letra E, vamos para ela. Universalização do princípio da igualdade civil. Opa, tá melhor que a letra D. Olha só, o iluminismo se trata disso, tem a base nisso aí, universalização do princípio da igualdade civil, homens iguais, com direitos iguais, não só os reis e a nobreza. Resposta certa, letra A. Letra E, perdão. Próxima questão. Questão número 50 do Enem, artigo 231. Olha só como é que começa esse enunciado. Tem que prestar atenção. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, meninos, isso aí é uma lei, né? Uma lei da nossa Constituição. Olha a outra dica que tem aí nesse enunciado, aí embaixo está falando, ó, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É a nossa Constituição. Bom, lido o enunciado, vamos para a pergunta. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo, dessa lei, tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Então, essa lei tem em vista o quê? Letra A, primeira resposta. A etnia, né, e miscigenação racial, é isso que está prevendo essa lei? A proteger, a tomar conta disso? A etnia do índio e a miscigenação, a mistura dos indígenas com outro povo? Acho que não. Mas vamos dar uma olhada na letra B. A gente já pode descartar isso aí. Letra B, sociedade e igualdade jurídica? Talvez sim, mas é isso que está falando o enunciado? E é o enunciado que manda, né? Então, vamos ver a letra C. Espaço e sobrevivência cultural? O que está falando o enunciado? Vamos voltar rapidinho lá. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Opa, aqui ó, já está falando, né? Essa questão aqui já fala sobre o que o enunciado está dizendo. Espaço, terra e sobrevivência cultural, né? Os hábitos, o costume, daquilo que eles acreditam. Letra D de dado, vamos separar essa aí. Progresso e educação ambiental. Eu acho que o índio não precisa de educação ambiental, pelo menos a maioria, se eles vivem lá, né, no seu local de origem. Letra E, bem-estar e modernização econômica. O que está falando o enunciado? Eu acho que a letra C vai encaixar mais nisso aí. Espaço é a terra, sobrevivência cultural. É isso que essa lei, é isso que essa norma está querendo proteger, o espaço e a sobrevivência cultural. Vamos para a próxima questão? Enem 2017, questão 52. Vamos ler o enunciado. Com calma, que é para evitar a releitura. E venham, então,
os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, ateiem fogo as estantes das bibliotecas, desviem o curso dos canais para inundar os museus, empurrem as picaretas e machados, os martelos e deitem abaixo, sem piedade, as cidades veneradas. Gente, que texto forte! Está mandando tacar fogo nas bibliotecas, desviar os rios para inundar os museus, as bibliotecas. Estão querendo acabar com a história, né? Porque história não é o estudo do passado, não é a memória, e não é isso que a gente deve preservar para que calamidades, né, genocídios aconteçam novamente, não é isso? Bom, vamos ver a pergunta. Que princípio marcante do futurismo? Epa! Aí, ó, a pergunta já está afirmando, é sobre o futurismo que se trata. Talvez você não tenha estudado sobre o futurismo. Vamos ver se dá para a gente responder essa questão, se você não estudou sobre o futurismo. Que princípio marcante do futurismo é comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX? Está destacado no texto? Século XX? Vamos colocar aí com lapisinho na prova? 1900 e alguma coisa? É o século passado? Então, que princípio marcante do futurismo é comum às várias correntes artísticas daquela época? Que época? Nas primeiras 3 décadas. Então, 1910, 1920, 1930. Vamos lá nas questões, aliás, nas respostas. Letra A. A tradição é uma força incontornável. Não é isso que está falando o texto, né? Porque tradição é para manter a memória. E no caso aqui, eles estão querendo destruir a memória. Letra B. A arte é a expressão da memória coletiva. Eles não estão querendo guardar nem a arte, nem a memória coletiva. Letra C. Os futuristas são fogo, botar fogo. Letra C. A modernidade é a superação decisiva da história. Olha, como é que chama o viés aí de pensamento, hein? Do futurismo? A modernidade, a superação decisiva da história, né? Acabar com o passado. Resposta D. A realidade cultural é determinada economicamente. No texto não está falando sobre economia. Letra E. A memória é um elemento crucial da identidade cultural. Olha só, a memória é importante, é crucial para a identidade cultural, mas os futuristas estão querendo acabar com a memória. Porque o que vale agora é o tecnológico, é o moderno, é o que rege, a tecnologia, a modernidade. Tudo ficou para trás, para eles não vale. Então, qual seria a resposta certa? É a que fala o que eles pensam. A modernidade é a superação decisiva da história. Letra C, de acordo com o enunciado. Tá vendo como é que é importante? Às vezes você nunca estudou sobre futurismo, mas a interpretação de texto, né, olhando bem, com concentração o enunciado, dá para responder a questão. Pois bem, meninos, olha, fiquem de olho aí nessas dicas, tá? Não se estresse, leem com calma os textos de vocês, tá? Boa prova e sucesso. Um abração da professora Vivi.